Muito bem, continuamos com o nosso seminário e para compor a mesa do próximo painel, a mudança no cenário das relações de trabalho no mundo, convidamos agora para compor a mesa o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, senhor Augusto César Leite de Carvalho. O vice-presidente da CNI e presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, senhor Alexandre Furlan. E o advogado e assessor da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, senhor Erickson Crivelli. Gostaria de informar mais uma vez que todos os senhores podem participar deste debate com questionamentos, perguntas, por meio de perguntas escritas que poderão ser feitas nas fichas que estão disponíveis na pasta de todos os senhores, na pasta do participante deste seminário. Perfeito? Então, eu passo a palavra agora à moderadora do debate, a jornalista Cristina Lemos. Então, depois dessas 4 manifestações que nós tivemos de países estrangeiros, com uma riquíssima experiência que nos foi trazida aqui nessa manhã, eu gostaria de começar pelo representante da CUT, o Dr. Crivelli, para que ele comente aspectos das questões que foram abordadas aqui pelos nossos palestrantes, iniciando pela questão da flexibilização das relações trabalhistas. Doutor Crivelli, nós vimos uma experiência interessante trazida pelo palestrante do México, que dizia respeito justamente à modificação da norma da legislação trabalhista no México, a recente modificação do ano passado, 2012, com inserção de aspectos importantes, dando espaço importante para a negociação coletiva. O senhor acha que nós estamos próximos de fazer também uma modernização até necessária na nossa legislação? Esse seminário trata do passado e do presente e também pretende projetar para o futuro questões relativas à nossa legislação aí de 70 anos. Não é? O senhor acha que essas negociações no âmbito do Congresso têm alcançado avanços? Eu vou estender a mesma pergunta aos demais debatedores, pedindo que essa resposta inicial fosse breve, de aproximadamente 2 minutos, para que a gente possa otimizar o diálogo entre os debatedores. Obrigada. Boa tarde. Já está ligado. Já está ligado. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Muito honroso de participar desse debate. Saudar aqui a jornalista Cristina Lemos, o ministro e o dirigente da CNI aqui presente. Bom, a pergunta só essa pergunta daria um grande seminário. Certamente. Eu diria, não é que se nós vamos conseguir um consenso no Congresso Nacional a respeito disso, isso é uma resposta difícil de dizer. Mas uma coisa é certa, nós precisamos mudar a legislação trabalhista. Isso, com dificuldades ou sem dificuldades no Congresso, de entendimento entre o capital e o trabalho, nós precisamos mudar, porque o mundo está mudando, a economia mudou, o modelo fordista, tudo que nós temos visto aqui nas exposições anteriores, significa que nós estamos vivendo um novo processo produtivo, com um novo padrão. Portanto, isso demonstra claramente a necessidade de mudança. O grande problema é que mudanças a sociedade quer, deseja, né? Que mudanças, digamos, no papel do Estado devem ser feitas e que papel esse Estado terá no novo padrão de relação. E aí também a dúvida também se refere ao papel dos empregadores nesse processo. Quer dizer, em que medida os empregadores também aceitariam alguma mediação do Estado nesse processo? Porque se nós opusermos modelos absolutamente distantes entre de total desregulamentação ou de um mercado absolutamente regulado pela legislação estatal, que o Brasil é um exemplo disso, é um modelo flexível, se compararmos com o modelo europeu ocidental, eu não sei se foi mencionado isso aqui, mas o modelo brasileiro é muito flexível perto do modelo francês e, em algumas medidas, até
perto do modelo espanhol. Mas nós precisamos definir, quer dizer, que valores o Estado irá colocar os atores sociais num processo de regulação. Eu digo que são os grandes incógnitas desse processo de flexibilização, mas não há dúvida que ela deve ocorrer. Agora, eu fiz esse contraponto para dizer que eu acho que nós não estamos... seria um dilema falso, um dilema de não chegaríamos a um consenso se nós dissermos que nós vamos substituir um modelo regulado pelo Estado por um modelo absolutamente contratual. Eu acho que isso não vai ocorrer no Brasil. Isso pode funcionar bem na cultura de outros países, mas, pela formação cultural e pelo processo histórico que nós temos no Brasil, nós temos que aceitar um papel do Estado razoável nesse processo. Isso é difícil dizer que o papel cultural tem importância, mas nem marxistas, nem liberais gostam de levar isso em consideração, mas a cultura política, a cultura social, do padrão de relações sociais e políticas que nós temos no Brasil, exige algum grau de intervenção. Aqui nós temos hoje a insatisfatória, tanto que nós temos um papel absolutamente secundário e subordinado à negociação coletiva. Nós vamos inverter esse processo. Quer dizer, temos que dar à negociação coletiva uma proeminência, mas eu também não vejo a total substituição da legislação trabalhista por um contrato coletivo, por exemplo, seria impensável na realidade brasileira, em função da dimensão continental, as diversidades econômicas regionais, a diversidade de setores econômicos. Quer dizer, um setor econômico funciona de um jeito no São Paulo, funciona de outro completamente no Nordeste, no Norte do país. Agora, nós precisamos construir esse consenso. O Brasil precisa refazer esse pacto nacional sobre o papel da legislação trabalhista e o papel da negociação coletiva como garantia de enfrentar os desafios que estão colocados no século XXI, sobretudo a partir desse novo padrão de produção, que é o modelo flexível que hoje vigora na sociedade capitalista moderna. Muito obrigado, doutor Crivelli. Doutor Fulan, o senhor concorda? Qual é o ponto de vista, para afunilar um pouco mais essa pergunta, qual é a reforma trabalhista com a qual os industriais sonham? Bom, em primeiro lugar, também bom dia a todos e uma saudação especial aos nossos palestrantes que nos antecederam e que propiciaram que nós fizéssemos algumas ilações aqui. Obviamente que nós não pretendemos, do dia para a noite, os empresários nem podem pretender que nós mudemos a nossa legislação trabalhista que vem sendo, vamos dizer assim, que veio há 70 anos para, como foi dito aqui, suprir eventuais condições que existiam numa época em que o Brasil era 30% urbano e 70% rural. Hoje nós somos 84% urbanos e 16% estamos no meio rural, em que nós tínhamos modelos de produção distintos. E, como foi levantado aqui, se nós temos setores tão distintos da nossa economia, se nós temos uma heterogeneidade num país continental como é o Brasil de relações de trabalho, o problema que a gente vê hoje em dia é que a nossa consolidação, feliz ou infelizmente, protegendo os direitos da forma como deve proteger, ela acaba tratando igualmente os desiguais, porque nós temos uma série de diversidade de relações de trabalho. Então, quando a gente fala em... eu quero deixar isso muito claro, pelo menos porque nós aqui na CNI, e eu acredito que as confederações de empregadores, nós procuramos defender o empresário que está na legalidade, o empresário honesto, o empresário que cumpre a lei. E é esse empresário honesto que cumpre a lei que, por vezes, tem tido dificuldade na continuidade da sua atividade econômica em face a esses problemas todos que já foram ditos aqui. A globalização, a produtividade, a competitividade e até essa questão da produtividade e das relações de trabalho, eles são fatores que costumam não ter a evidência que merecem nessa contextualização toda. E finalizar esse introito para dizer o seguinte: quando nós, empresários, falamos em flexibilização aqui no Brasil, nós não nos referimos a uma situação que leve à precarização, como alguns dizem, ou à subtração de direitos. Eu acho que aí sim, e aí talvez eu contrarie um pouco o que o Crivelli disse, o que nós queremos é um diálogo tendente a salvaguardar direitos dos trabalhadores, mas propiciar, por outro lado, essa competitividade que os empresários esperam. E como fazer isso? É através da negociação coletiva. É através de uma negociação em que se respeite, ao depois de negociado, a autonomia privada coletiva, o acordo bilateral de vontades, em que as partes puderam, naquele exercício de negociação,
pensar dali aquilo que era o mais importante para justamente fazer com que a empresa seja competitiva, que se preservem os postos de trabalho e que a gente consiga evoluir nessas relações. Então, isso já foi dito aqui, eu tenho participado lá na OIT nos últimos 3 anos como representante dos empregadores brasileiros, e o que eu vejo pelo mundo afora é cada vez mais a questão do diálogo social efetivo, tripartite, permanente, mas com uma diferença que talvez nós não tenhamos conseguido atingir aqui, e isso eu acho que não vai haver divergência. É a confiança que você comentou antes, a confiança no diálogo, a sinceridade nos propósitos que estão sendo debatidos. Eu acho que é isso que vai nos levar a uma modernização da legislação. Quando a gente pede menos interferência do Estado, nós não queremos que o Estado se afaste, mas que o Estado seja um dos partícipes deste tripé de diálogo social efetivo entre governo, trabalhadores e empregadores. Eu acho que a época do confronto já passou. Nós estamos na época de buscar consensos. E eu acho que é isso que deve pautar as nossas relações doravante. A confiança, a sinceridade de propósitos e a objetividade no trato das questões, que são, sim, entraves para que o Brasil se insira definitivamente como um país competitivo nesse mundo de uma competição e de uma economia tão acirrada. Obrigado, doutor Furlan. Ministro Augusto César, o senhor que tem a difícil tarefa, assim como seus colegas, de arbitrar essas questões, a justiça funcionando sempre como a defensora do trabalhador, ainda considerado hipossuficiente, para usar o termo técnico aqui muito ao gosto dos técnicos da CNI. O senhor entende que essa legislação, que tem 70 anos, precisa realmente ser modificada e deixando de considerar o trabalhador menos suficiente do que quando ela foi formulada? Quero inicialmente cumprimentá-la, a jornalista Cristina Lemos, e os meus parceiros aqui de mesa, o doutor Crivella, o doutor Furlan, também ao auditório. Quero agradecer também o convite. E a minha impressão é que, na verdade, nós precisamos saber de que CLT, propriamente, nós estaríamos falando, porque há um dispositivo da CLT, o artigo 478 da CLT, que diz que o trabalhador que tem mais de 1 ano de emprego, ele tem direito a uma indenização de valor correspondente à média mensal de sua remuneração por cada ano, o período superior a 6 meses. Esse dispositivo não se aplica no Brasil desde 1988, pelo menos desde 1990. Nós temos todo um sistema de direito sindical regido pela CLT que despreza completamente o princípio da autonomia sindical e que, evidentemente, não se aplica, porque nós temos uma Constituição, que é uma norma de hierarquia superior, que tem força normativa e que prevalece em detrimento dos dispositivos da CLT que estão tacitamente derrogados. Existem vários dispositivos da CLT que tratam da jornada de trabalho, que tratam de salário, que tratam de férias, que não têm 40 anos. Não têm os 40 anos do México. Na verdade, são dispositivos muito recentes, são dispositivos da década de 90, que estão hoje regulando banco de horas, contrato a tempo parcial, experiências, inclusive, que nós não tínhamos e que foram importadas para a realidade brasileira. Eu penso que, se a proposta é modificar a CLT para enxugar, para retirar dela aquilo que já não tem eficácia, porque o sistema como um todo já é incompatível com aqueles dispositivos, nós já faríamos um processo de asepsia que seria bem interessante. E, segundo, se nós quisermos implantar no Brasil o sistema de proteção no mesmo nível europeu, como eu ouvi há pouco, e para não citar outros dispositivos, eu me refiro ao salário de tramitação, que foi referido pelo professor Michel Matani, pelo professor Agnotti, que eu sei que também existe na Espanha, foi referido como uma prática na Alemanha. Nós não temos isso no Brasil. Se o trabalhador é dispensado e a justa causa aí não é a falta disciplinar, é a dispensa que não tem qualquer motivação, ela pode acontecer no Brasil desde que pague a indenização de 40%, e não há aquele período em que o trabalhador vai a juízo e fica recebendo o salário de tramitação
enquanto está discutindo a sua causa. Então, qual é o nível de proteção propriamente que se quer para que se possa engendrar essa modificação na CLT? Me parece que nós estaremos mais leais, estaremos com um discurso mais adequado se dissermos que essa mobilidade interna da empresa hoje, que está sob esse chamado sistema toyotista, né, essa necessidade de haver esse trânsito de trabalhadores para ocupações que se tornam necessárias, tendo em vista o tipo de atividade econômica e o modo como essa atividade econômica se desenvolve, isso implica um fortalecimento da negociação coletiva. Mas, só para finalizar, para ficar dentro do tempo que foi pré-estabelecido, é interessante também a gente perceber que esse Brasil é continental. Então, a negociação coletiva que tem limites no ABC paulista não pode ser a mesma negociação coletiva, não podem ser os mesmos limites, melhor dizendo, que vão preponderar na região amazônica, né, do meu querido ministro Rieder, e não vai prevalecer em certos rincões nordestinos, né, da minha querida terra natal. Enfim, nós não temos sindicatos com o mesmo poder de barganha em todos os estados do Brasil. Nós temos um problema sério de investidura sindical, nós temos um problema de difícil solução que diz respeito à estrutura sindical. Então, a força que se atribui, a força normativa que se atribui a uma norma coletiva de trabalho que foi elaborada, foi engendrada entre atores sociais que estão em igualdade de condição, é a mesma força normativa que vai se atribuir a qualquer norma coletiva que se estabeleça em qualquer lugar desse Brasil. Parece-me que isso é audacioso e, na verdade, se esquece um pouco que, na nossa realidade, essa regra pode não prevalecer com tanto rigor assim. Mas, enfim, é só uma introdução, só uma provocação. Obrigada, ministro. Eu lembro à plateia que podem entregar as perguntas para essas elegantes mocinhas que estão aí na lateral. E essa mesa agradece a participação da plateia. Pois bem. Então, Crivelli, eu vi que você fez muitas anotações aí, imagino que você tenha um intenso desejo de réplica. Eu lhe pergunto, eu faço a pergunta do nosso ministro, qual o nível de proteção que se quer? Você, como representante dos trabalhadores, o ministro destacou a enorme desigualdade regional que nós temos, realidades completamente díspares dos centros urbanos para os rincões. Qual é o nível de proteção que se quer para o trabalhador? Então, eu vou fazer uma rápida reflexão, vou tentar não fugir do eixo, mas exatamente essas anotações que eu tomei, ao final, levam a essa discussão. Nós estamos vivendo um processo de globalização econômica que estão se formando as chamadas cadeias de valores internacionais, e se nós pensarmos nessa formação dessas cadeias internacionais de valores ou cadeias internacionais produtivas, nós estamos tirando do eixo nacional várias decisões, inclusive das empresas que se conectam a elas, dos sindicatos e do Poder Judiciário. Se nós não nos adiantarmos em fazer algumas mudanças, nós, mais uma vez, digamos, seremos incluídos num processo, num padrão de distribuição internacional do trabalho de forma subordinada. Temos que aceitar que as regras sejam ditadas, sobretudo pelas empresas líderes dessas cadeias de valores, porque todas as cadeias de valores, todas as cadeias produtivas internacionais são dirigidas por empresas líderes. Então, essa realidade está aí. Agora, o que eu acho, o eixo central, são duas questões fundamentais. Uma delas é implantar o diálogo social a nível do local de trabalho. Em nível do local de trabalho, nós precisamos implantar o diálogo social. Se nós pensarmos possibilitar as empresas hoje brasileiras a competir nessas cadeias de valores, elas precisam ter, de fato, uma capacidade de proceder mudanças de forma rápida, né? Agora, o que isso gera do ponto de vista da contraparte sindical e dos interesses dos trabalhadores? Isso gera insegurança, gera instabilidade. Então, eu chamaria a atenção, assim, nós temos uma das questões centrais, ou dos obstáculos centrais nesse processo, digamos, de necessidade ou de resposta que nós temos que dar institucional a essa necessidade de diálogo ao nível do local de trabalho, é institucionalizar a representação sindical no local de trabalho. Então, eu recordo que o Getúlio adiantou uma legislação trabalhista, ele preparou a organização do mercado de trabalho para uma industrialização que havia sido planejada de forma acelerada pelo Estado.
mas deixou de fora desse processo a representação local do trabalho. E esse é uma das chaves explicativas que nós temos para isso que observou o colega mexicano, para o volume de reclamações trabalhistas que nós temos. Ou seja, qualquer país da Europa Ocidental, com exceção dos Estados Unidos, tem um outro padrão de solução de conflitos individuais e que eu não vou trabalhar como ponto de referência de comparação, porque há um distanciamento cultural enorme entre nós, inclusive de família jurídica. De família jurídica, parece que isso não tem reflexo de importância, mas isso causa muitos problemas para se adaptar ou para se copiar modelos de outros países. Agora, na Europa Ocidental, uma parte dos conflitos individuais são resolvidos no local de trabalho. E a representação é fundamental. E a legitimidade dessa representação. Então, a confiança, que dizia o Furlan, a confiança, a estabilidade do que é negociado, a legitimidade, e negociar com boa-fé precisa que haja representatividade dos atores. E os atores sejam efetivamente representantes daquelas comunidades na qual eles estão pleiteando a representação. Então, o diálogo social no local de trabalho é fundamental. E para isso nós precisamos também, para que haja uma maior ampliação da negociação no local de trabalho, nós precisamos desobstruir alguns obstáculos institucionais. Então, quem quer fazer uma reforma muito grande acaba não fazendo, às vezes, reformas nenhuma, né? Isso é um velho ditado. Nós buscamos durante anos reforma sindical estrutural e acabamos não fazendo as pequenas reformas. Eu acho que o ministro tocou numa questão essencial. Dizer, não dá para comparar a CLT com outras legislações, porque a nossa CLT ela vem se adaptando, né? Nós temos, no último ano, tem vários novos artigos da CLT que foram introduzidos, inclusive para trabalho digital, para trabalho em home office, né? Enfim, vários mecanismos. Então, ela tem demonstrado, ao longo desses 70 anos de existência, uma adaptabilidade. Mas, por outro lado, ela também porta uma série de obstáculos, sejam do ponto de vista da representação sindical, seja do ponto de vista, inclusive, da tutela do direito individual. Se nós verificarmos os problemas que estão enfrentando várias empresas, vários sindicatos que negociaram alterações ou flexibilização de direitos individuais e que esses direitos individuais foram negociados de forma legítima, foram negociados, respeitando a vontade dos trabalhadores na negociação coletiva e depois enfrentam obstáculos na Justiça do Trabalho, ou enfrentam obstáculos no Ministério Público ou no Ministério do Trabalho. Isso é uma realidade, e não são sindicatos de são menos importantes. Estamos falando de sindicatos históricos, inclusive da CUT, que enfrentam esse problema, e esse é um problema que nós vimos arrastando desde os anos 80, né, de negociações que vêm flexibilizando alguns direitos. Então, nós precisamos fazer uma reforma pontual da CLT para desobstruir esses espaços de negociação no local de trabalho. Os espaços de negociação que se relacionam diretamente com digamos, a relação individual capital-trabalho no local de trabalho. Ou seja, onde aqueles representantes trabalhadores vão ter que defrontar com os desafios da capacidade de competitividade da empresa, com os desafios mercadológicos da empresa. Então, esse obstáculo precisa ser enfrentado. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, não está colocado uma reforma radical. Vamos pegar a CLT e desistir da CLT, trocá-la por um contrato coletivo. Porque isso, de fato, ministro, nós estaríamos desamparando o arcaico. Agora, o moderno está atrelado a uma legislação que não foi pensada para dar respostas aos polos dinâmicos da economia que nós temos hoje. Porque a CLT, na sua estrutura de organização sindical, na sua estrutura do contrato individual de trabalho, algumas balizas, eles responderam aos setores dinâmicos de uma economia que estava ingressando no modelo fordista. Então, ele precisa sofrer um ajornamento. E precisa sofrer um ajornamento cujo ponto de equilíbrio tem que ser encontrado num processo de negociação. Então, eu diria, o que os atores sociais deveriam fazer do meu ponto de vista? Ao invés de deixar ao Congresso Nacional o papel de protagonista de uma mudança legislativa que vai afetar interesses econômicos, que vai afetar interesses dos direitos individuais dos trabalhadores, que vai afetar a representação sindical patronal, porque afeta várias dessas mudanças que estão passando também pelo Congresso, afetam a representação sindical patronal.
Não se iludam os senhores que o que o Congresso Nacional anda discutindo não afeta a representação. Eu tenho certeza que o doutor Furlan não se ilude de maneira alguma, né, doutor Furlan? Então, eu pensei aqui, mas posso pensar em voz alta, na 4.330, né? Eu conversava com a assessoria jurídica da CNI, que falava assim, mas a CUT quer amarrar a representação na categoria preponderante. Não, os empregadores já não ancoram a representação na categoria preponderante, porque a realidade do mercado não permite mais isso. Perfeito. Imaginem a hipermarcas, uma Unilever, qual é a categoria preponderante? Então nós temos que ter flexibilidade na representação no local de trabalho, para lidar com os desafios que a legislação sindical e a legislação trabalhista está colocando. Por isso que eu acho que nós temos que fazer reformas pontuais. Essas reformas pontuais têm um custo político menor, ela tem um custo de desafiar as desigualdades sociais regionais do Brasil menor, quer dizer, mas eu acho que isso deveria sair de uma iniciativa dos atores sociais. Quer dizer, por que o Brasil, tendo feito a transição democrática, tendo estabilizado a moeda, tendo estabilizado o processo político, tendo convivido com um governo de centro-esquerda, quer dizer, havia um temor na institucionalidade brasileira se o Brasil suportava ter um governo de esquerda. Ele passou por essa experiência, o regime democrático vai bem obrigado, a economia continua razoavelmente estável. Então, eu acho que é um momento de a CNI, das centrais sindicais, terem coragem de sentar à mesa, assim, vamos encontrar não soluções milagrosas e estruturais que necessitariam uma negociação política ou uma reforma política de fundo, que nós estamos vendo pelo cenário que é impossível de se realizar, né? Mas encontrar soluções para fazer a negociação coletiva e também, e como condição prévia, que a representação também do local de trabalho, quer dizer, você ter diálogo social impõe essa necessidade. Então, eram essas observações. Não sei se eu atendi as suas expectativas. Perfeitamente. Eu quero também dar sequência nessa mesma questão, mas acrescentar aqui já a nossa bem-vinda participação da plateia. Eu recebo a pergunta de Solon Cunha, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e quer saber, doutor Furlan, vou lhe pedir que continue o diálogo, acrescentando, se possível, agregando a questão apresentada pelo Solon Cunha, que é a seguinte: ele quer saber o que fazer com a relação com a questão do trabalho aos domingos e feriados. Diz que a lei brasileira sobre o assunto é de 49, ela admite o trabalho aos domingos para alguns segmentos empresariais e proíbe para outros, a não ser que eles obtenham uma autorização do governo. Pois bem, eu lhe pergunto, além da provocação do ministro Augusto César, que diz que a realidade no Brasil é dispar e que não se pode simplesmente querer uma transformação que seja generalizada dessa forma, com risco de precarizar a relação de trabalho, eu também acrescento a pergunta do Solon Cunha para o senhor comentar. Bom, em grande parte, algumas coisas que o Crivelli falou, eu quero dizer que eu absolutamente concordo. Tanto concordo que iniciei a minha fala mais ou menos direcionando para a questão da negociação coletiva, que é alguma coisa que a gente fala há muito tempo, e concordo que a representação tem que ser efetiva. O que a gente vê também pelo Brasil afora, e aí talvez também vá ao encontro daquilo que o ministro falou, é que geralmente em muitos lugares desse nosso Brasil afora, a representação não é efetiva. Você tem lá, às vezes, uma assembleia com 20 pessoas que decide por 2.000 pessoas e que, eventualmente, não é aquilo que todos querem. Então, essas distorções de modelo, elas vão existir. Agora, foi dito aqui que o Estado tem uma participação efetiva nas questões. Eu acho que, na verdade, nós deveríamos inverter esse papel. Nós, atores sociais, trabalhadores e empregadores, é quem deveríamos provocar o Estado e provocar o Congresso quando entendemos que algumas medidas sejam necessárias. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, em relação, a gente reclama muito, e aí sempre, às vezes, eu vou discutir esses temas e dizer assim, isso é chororô de empresário. Mas a gente reclama muito dos custos do trabalho, a gente reclama muito do alto nível de impostos sobre o PIB que a gente paga, e a gente reclama e tem reclamado dessa questão da interlocução mais efetiva, e que agora, pela primeira vez na 4330, ainda que não tenhamos chegado a um acordo, fomos chamados para reuniões quadripartites no âmbito do Palácio do Planalto, com o governo, com as centrais, com os trabalhadores e com os deputados. Mas o que a gente reclama? Por exemplo, nós temos custos altos. Agora, quando a gente poderia conversar sobre isso,
Por exemplo, de vez em quando a gente é surpreendido com uma portaria que trata sobre ponto eletrônico, que nós não fomos chamados para discutir, que causa uma série de transtornos, sobre uma portaria que modifica as questões sindicais no âmbito do Ministério. Somos surpreendidos, eventualmente, com alguma decisão até da Suprema Corte Trabalhista, como é o caso daquela questão da ultratividade, que eu sei que não houve uma unanimidade entre os ministros, mas que acaba trazendo sérios transtornos, porque se a gente busca o diálogo, e aí, de repente, tem um artigo da legislação trabalhista que diz que as condições incertas num acordo, numa convenção coletiva de trabalho, valem pelo prazo ali determinado, não se incorporando de forma definitiva aos contratos individuais. E, de repente, a nossa Corte Maior diz assim, não, ela vale ad eternum, a não ser que vocês vão lá e negociem ao contrário. Então, para suprimir. Então, como é que é a posição do empregador? Poxa vida, então eu vou ter mais cuidado nas minhas negociações, porque eu posso estar atravessando na minha empresa, no meu segmento, um período de benesses, um período de farto, vamos dizer assim, nas minhas vendas e na minha conjuntura econômica própria, e eu posso conceder um 14º salário, eu posso conceder uma série de outros benefícios e inserir. Aí depois diz assim, não, mas venceu a convenção, se você não sentar de novo com o sindicato para negociar, isso vale ad eternum. Então isso cria inseguranças. Como cria insegurança, eventualmente, legislações das quais os atores sociais não foram instados a participar para que conseguissem achar um denominador comum. Então o que a gente, para nós, empregadores, sinceramente, era muito mais fácil eu ter um salário mínimo de R$1.000 e pagar os R$1.000 diretamente para o empregado e não pagar mais de 100% de encargos todos, de treinamento, com turnover alto, com 50% do fundo. Agora está se discutindo aí o maior acordo do Brasil, como dizia o Pastore, que a presidente Dilma vetou a questão da extinção dos 10% daquela multa de fundo de garantia. Estamos discutindo de novo, porque eu sempre aprendi que o acordado não é caro. Então, de repente, faça uma coisa. Então, são questões que a gente se sente inseguro como empresário de adotar determinadas posturas e depois a gente não ter aquilo. Eu conversava, tergiversando aqui um pouco, com a CEO de uma companhia alemã nos Estados Unidos, e ela dizia, olha, nós vemos os empresários os jovens executivos brasileiros como os mais promissores do mundo, os mais criativos, os mais ousados, os mais destemidos, os que buscam a inovação, buscam a assunção de tecnologia nos processos produtivos e tal. Eu falei, sim, mas quantos brasileiros a senhora tem na sua coisa? Nenhum, porque a dificuldade em contratação, em demissão, a gente tem insegurança jurídica em fazer negócio no Brasil. Então o que a gente queria é que cada vez nós pudéssemos afastar um pouco mais a questão das inseguranças que temos para sermos efetivamente negociadores, bons negociadores, e eventualmente nós entendermos que, como exemplo, que algumas coisas que nós discutimos e nós acordamos com os trabalhadores, nós tivéssemos essa autonomia privada coletiva respeitada. E por que eu vou dar um outro exemplo aqui? Horas em itinere, que é um problema, né? Disse que nos lugares não servidos por transporte público regular, a condução fornecida pelo empregador a título gratuito, isso gera horas de percurso, horas extraordinárias de trabalho. É bom para o empregador ele ter os seus trabalhadores a tempo e modo no seu local de trabalho. É confortável para os empregados que eles tenham um transporte de qualidade colocado pelo empregador para que ele não tenha que ir de bicicleta ou até uma parte de ônibus, depois a pé ou qualquer coisa que seja. Então a gente coloca, a gente senta, a gente decide entre empregadores e trabalhadores que aquilo é o melhor naquela situação e que aquilo, por ser uma benesse concedida a título gratuito pelo empregador, não vai gerar essas horas excedentes de trajeto que o empregado teria que ter de qualquer forma, até da saída da sua casa, chegar lá, se não fosse por essa condução. O que acontece nesses casos? O Ministério Público do Trabalho insta o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais a se manifestarem numa ação civil pública, anulando aquelas cláusulas e dizendo, não, isso não pode, porque tem um dispositivo que diz que hora em itinere é hora de percurso, tem que pagar. Então, quer dizer, se muda a CLT para algumas coisas, como vinha se dizendo o ministro, e às vezes, por exemplo, outra questão, adicional de insalubridade. De repente, de uma hora para outra, nós fomos analisar aqui na CNI, nós tínhamos mais de 200 milhões de passivo trabalhista de um dia para a noite, porque alguns juízes de primeiro grau começaram a dizer que o adicional de insalubridade não era mais pago sobre o salário mínimo, mas era pago sobre o salário normativo, sobre o piso normativo ou sobre o salário da categoria.
Então, esse é o problema do empresário brasileiro. Não é só os altos custos, é a insegurança que a gente tem de tomar uma determinada postura que depois, a gente, mesmo que consertando toda essa postura tomada, nós não tenhamos isso como válido por força de decisões que, às vezes, têm assim, um viés de proteção ao trabalhador, mas que acaba gerando o contrário. Obrigada. Vou ter que interromper o seu chororô, doutor Furlan, para dar a palavra ao ministro Augusto César. Na verdade, é uma brincadeira, claro, doutor Furlan. Eu quero agregar aos comentários do ministro a pergunta do Fernando Teixeira, que pergunta o seguinte: qual o melhor caminho para avançarmos nos temas que são consenso, como a negociação coletiva, que aparentemente todos querem? Ministro, além dessas provocações que o senhor ouviu, como é que o senhor responde ao Fernando Teixeira? Eu tenho enorme consideração pelo Furlan, e a sua lealdade aqui no debate só me fez crescer. Não tem problema, é isso. É isso. Mas eu quero dizer o seguinte: eu quero começar pela provocação do doutor Saulo, quando ele se refere a domingos e feriados, só para dizer, muito sucintamente, que esse é um exemplo de como o diálogo social, como essa negociação em alto nível pode solucionar problemas. O maior problema, a maior discussão que se travava em relação a domingos e feriados em determinado momento no Brasil foi em relação ao comércio varejista. E aí inseriram um dispositivo, né, que se diz clandestino, lá na lei na lei 10.101, da lei da participação nos lucros, e aí se inseriu lá o artigo 6º, dizendo que, em relação a domingos e feriados no comércio varejista, a regra era essa aí. Aquilo gerou mais problema do que o que estava ocorrendo até então. E o que se deu? Se deu um acordo entre o setor patronal e os trabalhadores, um acordo, inclusive, registrado no Ministério do Trabalho, envolvendo o setor supermercadista, o setor do comércio varejista, etc., que se estabeleceu que, em relação a domingos, haveria a periodicidade de 1 para 3 domingos de folga, que estava autorizado, e, em relação a feriados, aqueles feriados em que empregados e empregadores ajustassem como feriados que eram de trabalho conveniente. Então, a norma coletiva que vai dizer quais são os feriados em que pode haver trabalho. Me parece que é um exemplo. Eu poderia até falar mais sobre o tema aqui, mas eu vou omitir alguns comentários que eu quero falar sobre outros assuntos. Antes de falar sobre a negociação coletiva, minha cara jornalista, eu queria só me reportar a 2 tópicos que foram citados aqui pelo nosso Furlan. O primeiro deles, a súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, ultratividade. Mas o que nós queremos não é tentar importar o que tem de bom, o que há de bom no modelo europeu, no modelo latino-americano, enfim. Eu concordo que a experiência nos Estados Unidos é muito rica, mas o nosso sistema jurídico, a nossa forma de pensar, o sistema common law, o civil law são diferentes, e por isso eu até penso que no sistema norte-americano, no sistema estadunidense, a norma ela termina tendo uma eficácia maior porque ela é produzida pelos atores sociais, e aí há um compromisso maior, né? Mas há também um sistema de desigualdade que talvez justifique essa intervenção estatal maior aqui em outros estados, no Brasil, por exemplo. Mas a súmula 277 ela estava fundada lá na origem simplesmente na CLT. E aí sobreveio a Constituição, e no artigo 114, parágrafo 2º, a Constituição disse que a negociação coletiva deveria respeitar as condições legais ou convencionais mínimas de proteção ao trabalho, literalmente isso. Com a emenda constitucional 45 de 2004, isso foi enfatizado, o que significa dizer que a negociação coletiva, o poder normativo que era atribuído à Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho no Brasil, ela hoje com uma restrição muito grande, mas ela pode normatizar no caso em que há dissídios coletivos. O Poder Judiciário não poderia se inserir, não poderia intervir naquilo que houvesse negociação coletiva, aquilo deveria ser respeitado. Apesar disso ser um dispositivo constitucional, o Tribunal Superior do Trabalho dizia que aquela norma coletiva só vigia por aquele tempo. E por quê? Porque respeitava a interpretação que estava sendo dada pelo Supremo Tribunal Federal. O que foi que o Tribunal Superior do Trabalho percebeu agora, recentemente, em 2011, em 2012,
percebeu que os fundamentos usados pelo Supremo Tribunal Federal tinham como base o dispositivo da Constituição de 1967, emenda de 69. Era um precedente do ministro Ilmar Galvão, que, por sua vez, fazia remissão a uma decisão do ministro Nery da Silveira, todos eles se referindo ao artigo 142, parágrafo 1º da emenda constitucional 69. Então, na verdade, o Supremo Tribunal Federal não tinha decidido a matéria a partir do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição. Nós tínhamos como prática, eu diria, universal, porque a prática na Itália, segundo sei, por força de Constituição jurisprudencial, a prática na França, segundo sei, por força de Constituição jurisprudencial, por força de norma, de lei, na Espanha, no México, a ideia de que, quando se trava uma negociação coletiva, o adequado é você dizer, você afirmar que aquilo que já foi conquistado pela classe, pela categoria dos trabalhadores, é mantido, salvo se nessa negociação coletiva se perceber que causa um ônus tal que não se justifica a manutenção daquela cláusula. Qual é a situação inversa? A situação inversa, na ótica da magistratura do trabalho, e com base em inúmeras decisões da SDC, da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, essa mudança na súmula 277 não nasceu do nada, havia precedentes da SDC e do TST nessa direção. A situação inversa é aquela em que você diz ao trabalhador, olha, venha negociar. Agora, o empregador, se ele não negociar, ele vai conseguir a supressão de tudo aquilo que foi conquistado historicamente, tradicionalmente, pelos trabalhadores. Esse modelo era nosso, exclusivamente nosso. Os países europeus, os países latino-americanos não adotavam esse modelo. A Seção de Dissídios Coletivos não adotava esse modelo. E esse modelo estava em detrimento, estava vigente, em detrimento do texto constitucional. Nós precisávamos revisitar essa matéria, e foi isso que fizemos em 2012. Então, não nasceu do nada. E para finalizar essa primeira participação, só para os senhores verem, já tratando da negociação coletiva, o drama do Poder Judiciário. Nós queremos prestigiar a negociação coletiva. É evidente que nós percebemos que o Estado demora, o Estado tarda, o Estado não consegue ser ágil o suficiente para resolver um problema pontual, localizado, setorizado, empresarial. Agora, o que nós fizemos? O artigo 58, parágrafo 2º, que é uma dessas novidades da CLT, né? Porque é recente, é recentíssimo o texto do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, ele nos diz, endossando aquilo que já era a súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho, que o tempo de deslocamento, apenas na hipótese de esse deslocamento ser promovido pelo empregador, porque o local de trabalho é inacessível, se não for assim. O Tribunal Superior do Trabalho não criou uma benesse para o empregado, simplesmente. Ele disse, olha, se o empregador promover o transporte do empregado, tanto melhor. E hoje, inclusive, isso não é salário de utilidade, nada. Agora, se esse transporte for necessário para que a atividade econômica se desenvolva, e só nessa medida, esse tempo de deslocamento vai ser considerado, nessa medida, nessa proporção, como tempo integrante da jornada de trabalho. No segundo momento, depois que isso já era texto de lei, o Tribunal Superior do Trabalho disse, olha, vamos entregar a negociação coletiva. E há vários precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive da SDI1, dizendo essa matéria pode ser regida por negociação coletiva, desde que as partes, os atores sociais resolvam, deliberem, né, quanto tempo mesmo há de deslocamento. O que foi que aconteceu? Em determinado momento, nós encontramos processos em que esse deslocamento se dava por 4 horas, inclusive com travessia de rios e etc., e na norma coletiva se dizia que o tempo de deslocamento era de 15 minutos. Então, eu sei que isso não tem um endosso de uma central sindical forte e representativa, mas isso existe. Existem sindicatos que não têm poder de barganha suficiente para tentar resolver esses conflitos de modo a trazer pacificação social. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, agora, recentemente, disse, olha, nós vamos ter que adotar o princípio, hoje universal, que todos os senhores conhecem e adotam em seus respectivos países, que é o princípio da proporcionalidade, é o princípio da razoabilidade. Então, se não há razoabilidade naquele preceito previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, porque aquele sindicato concordou em estabelecer 15 minutos onde havia 4 horas, ou até dizer que não havia tempo de deslocamento, quando comprovadamente isso existia, o Poder Judiciário intervém e diz, olha, essa cláusula não vale. Então,
Na verdade, a negociação coletiva, quando eu me refiro a essa sociedade nossa, que é diversificada, plural, que é diferente, né, que tem diferenças regionais muito significativas, etc., eu estou me referindo a essas situações que nós enfrentamos no dia a dia no Tribunal Superior do Trabalho. Nós queremos prestigiar, repito, a negociação coletiva do trabalho, mas nós queremos fazer o que todos fazem. Nós queremos dizer que há limites mínimos de proteção trabalhista que devem ser considerados, inclusive, porque estão afinados com princípios constitucionais, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, que tenho certeza eu que são princípios muito caros, tanto ao empresariado como à representação dos trabalhadores. Muito obrigada, ministro. A organização do evento me pede para informar a plateia que, logo mais, daqui a uns 15 minutinhos, será servido o almoço aqui no salão ao lado. Portanto, nós temos tempo para mais uma questão que é trazida aqui pelo senhor Álvaro Scheffer, que é secretário de Indústria e Comércio da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eu dirijo à mesa a seguinte pergunta: por que existe tanta resistência à terceirização? Crivelli, por quê? Ela não existe resistência. Não existe? Tanto é que a terceirização já está ocorrendo. O problema embutido, e aí eu acho que nós temos que dividir o que é a terceirização da 6.019, que é a intermediação de mão de obra, e o que é o outsourcing, que é praticado hoje dentro de um modelo flexível de produção, como é a Volkswagen de Resende, a planta da Volkswagen de Resende, a Renault de Curitiba, onde você divide o processo produtivo em módulos de trabalho, em núcleos de trabalho, e vai repassando esses núcleos de trabalho para outras empresas. Esse tipo de terceirização ele já existe. O que é que nós temos como problema de resistência à terceirização? Se nós falarmos da terceirização na indústria automobilística, eu não encontro obstáculo na representação sindical, na definição legal da categoria econômica, porque todos serão metalúrgicos. Então, tanto é que vocês podem verificar todo o debate, são setores de serviço que estão reclamando na discussão da 4.330. Então, não existe. O problema que nós temos é o seguinte: a nossa legislação sindical, e nós não podemos esquecer isso, ela está engessada a um quadro de ocupações e profissões que não é atualizado desde 1985 ou 1986, né, professor Cássio? Deus sabe quando foi a última reunião da Comissão de Enquadramento Sindical. Então, ela não espelha a realidade do processo produtivo, nem o quadro nacional de atividades econômicas, o CNAE, também não representa, e nós, por exemplo, discutimos 2 vezes reforma sindical com base no CNAE. Se vocês olharem a indústria em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Sul, ela não usa mais o CNAE. Ela usa a Convenção de Bruxelas, até para definição do que é atividade econômica, do que é setor econômico, porque é o padrão internacional que é utilizado para a tarifa externa comum do Mercosul e está utilizado para exportação também. Então, nós temos esbarra na terceirização, porque se a terceirização tem por objetivo, se o objetivo dela é especialização, se o objetivo dela é ganho de produtividade, é ganho de escala e ganho de velocidade no processo produtivo com a introdução me foge agora a expressão em inglês, produção rápida, né? Você atender a produção a partir da demanda. O just in time. Se o objetivo é alcançar o just in time e não destruir a rede de proteção normativa de acordo e convenção, não excluir trabalhadores de proteção legal, os sindicatos não se opõem a isso. O problema é que a terceirização no Brasil ela esbarra no 577 da CLT e no quadro de ocupações que não é atualizado, na intervenção da justiça, na solução de disputas de representatividade. Então, a capacidade de representatividade dos sindicatos trabalhadores e também dos sindicatos patronais. Não é dito isso comumente, porque os sindicatos trabalhadores geralmente fazem os seus debates, as suas mazelas em público. Os empresários são muito mais discretos, mas eles também têm disputa de representação sindical. Então, a terceirização, se ela não tiver esse objetivo, e não tiver o objetivo de enfraquecer sindicatos de polos dinâmicos, não há objeção a ela. Então, mas precisamos enfrentar isso. O governo convocou uma discussão para redefinir o quadro de ocupações. O que é que nós assistimos como resultado da negociação? A manutenção do status quo. Então, quer dizer, todo mundo, na verdade, todo mundo quer mudar, mas ninguém quer abrir mão da sua representação sindical, do tamanho
do volume, e ninguém põe o dedo na ferida. Nós precisamos mexer no quadro de ocupações. Nós precisamos permitir que a negociação coletiva se faça para as empresas terceirizadas. Não é? Porque na Itália, por exemplo, a primeira vez que eu estive na Itália, me chamou a atenção, assim, o Brasil tem um processo atípico, só me alongar um pouco para dar um exemplo concreto. O sistema financeiro no Brasil, em função do projeto de economia autárquica que nós tínhamos, os bancos desenvolveram todo o processo de informatização interno nas suas próprias empresas. Né? Nós somos obrigados a fazer isso em função do projeto de nacionalização da indústria de informática brasileira. Bom, o Brasil, então, enfrentou na negociação coletiva de forma tardia isso, porque lá na Itália ou na França ou na Europa, a negociação do sistema financeiro abarcou também os terceirizados que prestam serviço no sistema financeiro. No Brasil, esse problema só surge agora. Como nós já temos uma indústria de informática razoável internacionalizada, é necessário várias casas bancárias procurarem serviços terceirizados e esses serviços saem fora do processo de negociação coletiva do ramo central. Então, nós temos um problema de representação sindical que esbarra e cria impossibilidade de se dar ao processo produtivo maior flexibilidade, porque esbarra numa estrutura de proteção legal. Então, nós temos que colocar o dedo na ferida disso. Eu ia dizer só um pouquinho, me alongar um pouco, o problema eu acho que de nós termos a interferência da Justiça do Trabalho, com todo o respeito, ministro, que eu trabalho com a Justiça do Trabalho desde o primeiro ano Mas, de fato, uma súmula que diz sobre a ultratividade, ela gera dúvidas. E gerando dúvidas, ela gera insegurança nos atores sociais, porque a ultratividade, quais normas serão protegidas? As normas fundamentais, normas que podem ser objeto de negociação. Então, isso volta, Fulano, na discussão que eu havia dito. Nós temos que ter coragem, os atores sociais, e dizer o seguinte: nós precisamos colocar o dedo na ferida. Que direitos da CLT são disponíveis e que direitos são indisponíveis? Esse é um acerto que tem que ser feito entre os atores sociais. Que direitos nós nos dispomos a negociar e dizer de forma taxativa, não de forma ampla, porque criar um contrato coletivo que dispensa a existência da legislação trabalhista, isso de fato não responde a conviver o moderno e o arcaico no Brasil. Nós temos que enfrentar isso dizendo assim: vamos fazer uma lista taxativa. Que direitos nós vamos negociar na mesa e vamos resolver nos atores sociais? Isso resolve o problema de interferência da Justiça do Trabalho e a necessidade que a Justiça tem de interferir e normatizar através de súmulas, porque, na verdade, ela é fonte de normatização. Então, quando ela gera dúvidas... Então, ministro, a maior dúvida que os atores sociais têm, os sindicatos receberam de forma alegre a ultratividade, mas até onde isso opera? Isso opera naquilo que nós havíamos negociado e precisa ser alterado eventualmente. Então, as balizas disso... Ok, Crivella, obrigada. As balizas disso volta para o judiciário outra vez para ele falar. Perfeito, vamos dar a chance ao ministro de responder. Então, em seguida, antes o doutor Furlan, vejo a angústia do doutor Furlan, a necessidade de se manifestar. Eu queria, antes, porém, colocar o doutor Furlan. O nosso senso de prioridade parece ser diferente, às vezes, do senso de prioridade do país, mas está tudo... É para isso que nós estamos aqui para debater. No conjunto das 101 propostas da CNI para a legislação trabalhista, existe uma específica sobre terceirização que diz o seguinte, doutor Furlan: fixação de um marco legal conclusivo sobre o tema que determine a possibilidade de terceirizar qualquer tipo de atividade, mantendo as devidas proteções legais para trabalhadores terceirizados. E aí sugere como medida um projeto de lei regulamentando a terceirização e remete ao PL 4.330, que está em tramitação ao Congresso. Seus comentários, doutor Furlan. Ok, bom, primeiro que o PL 4330 ele é de 2004, ou seja, nós já estamos discutindo isso há 9 anos. E aí que às vezes vem a angústia de que a gente às vezes esquece um pouco de senso de prioridade, de urgência e de rapidez nas nossas coisas. Só antes de entrar especificamente na legislação, eu estava vendo aqui o relatório global de competitividade 2012-2013, e ele classificou o Brasil em 84º lugar no índice de eficiência do arcabouço legal para resolver conflitos, entre 144. Nos colocou também entre 144 na 114ª posição como um dos países de maior rigidez em seu mercado de trabalho. Falando da terceirização especificamente, a regulamentação da terceirização ela é absolutamente necessária por força principalmente de segurança jurídica.
Foi dito aqui pelo Crivelli, o ministro sabe disso. Me disseram, não sei, ministro, o senhor pode até confirmar, que tem 13 mil ações sobrestadas no TST só contra a administração pública sobre terceirização. Os problemas maiores, 70% a 80% dos problemas de terceirização no Brasil dizem respeito a contratações feitas pelos órgãos governamentais, ou sociedade de economia mista, ou administração indireta, ou o que quer que seja. Então, o que nós queremos? Se terceirização é uma forma moderna de organização de atividades econômicas, e isso acontece no mundo inteiro, e a economia não pode prescindir da terceirização, o que eu acho que não pode é nós chovermos no molhado depois de 9 anos e estarmos discutindo se a terceirização vai subtrair recursos destinados à empresa ou aos sindicatos. Eu acho que nós não podemos tecer esse tipo de discussão. O que nós temos que discutir é o que podemos terceirizar, como podemos terceirizar e de que forma se trará segurança jurídica a essa forma de inserção de trabalhadores no mercado de trabalho. O nosso país, como já foi dito pelo ministro, e eu vou repetir, nós somos muito heterogêneos. Nós não podemos tratar o metalúrgico do ABC como um funcionário do chão de fábrica numa indústria no interior do Sergipe, que eventualmente é muito menor e coisa. Então, nós precisamos ter segurança jurídica. E o objetivo maior da terceirização é segurança jurídica. Para isso, nós queremos celeridade num projeto que se arrasta há 9 anos e que não se vai encontrar o ótimo na relatoria do projeto, porque, como diz a máxima, o ótimo é inimigo do bom, mas vai se encontrar uma solução que traga tranquilidade aos trabalhadores para receberem todos os seus direitos e que traga tranquilidade aos empregadores para poderem utilizar essa forma moderna de contratação que é imprescindível para a consecução dos seus objetivos no mercado. Ministro, com a palavra, por favor. Deixa eu tentar ser bem breve aqui. 13 mil ações é mais ou menos isso mesmo. Agora, de que é que tratam essas ações especificamente? É da terceirização na administração pública, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a orientação que prevalece já há muito tempo, é de que a responsabilidade subsidiária da administração pública, diferente do que se dá, inclusive, na maioria dos países, em que a responsabilidade é solidária, não é? A responsabilidade subsidiária da administração pública quando ela age de forma culposa, quando ela elege mal ou quando ela não fiscaliza devidamente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceira. Essa decisão é que foi endossada no primeiro momento pelo Supremo Tribunal Federal, mas teve os seus fundamentos questionados por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, para que nós não criássemos falsas expectativas, nós pedimos ao Supremo Tribunal Federal que resolvesse definitivamente essa matéria, para dizer se há ou não há essa responsabilidade subsidiária afirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pela Justiça do Trabalho como um todo, para que só depois, então, nós continuássemos julgando, principalmente no âmbito da SDI1. A intenção é não criar falsa expectativa. Mas, lamentavelmente, a matéria está travada lá, no Supremo Tribunal Federal, a gente não tem como resolver. Agora, em relação especificamente à terceirização, eu queria dizer 2 coisas rápidas. Primeiro, eu não consegui entender até hoje, em meus 20 e poucos anos de magistratura, por que o setor patronal e dos trabalhadores endossa essa exigência que existe desde 1974 no Brasil de que a contratação para atender acréscimo extraordinário de serviço ou a substituição transitória de pessoal regular ou permanente, de que trata a Lei 6.019 de 74, portanto, terceirização na atividade fim, mas nessas 2 circunstâncias especiais, necessariamente implica terceirização. A primeira terceirização regulada no Brasil, regulada desde 1974, sobre a qual não se questiona. E se você for comparar o nosso modelo com outros modelos, inclusive europeu, seguramente estadunidense, canadense, enfim, você não vê essa exigência de que exista uma empresa terceira para contratar trabalhadores nessas circunstâncias especiais em que se justifica a transitoriedade. Além disso, esse problema, esse dilema não é nosso. A Convenção 181 da OIT está aí há muitos anos pedindo ratificação pelos Estados-membros, e eu acho que das pessoas que estão aqui, a única, né, que poderia falar de ratificação em seu respectivo país é o professor Michel, porque a Itália ratificou a Convenção 181 da OIT.
ela trata de terceirização, contratação através da empresa interposta por agências de emprego. Os países discutem há muitos anos a possibilidade da terceirização. Há na França uma crítica em que se utiliza, né, uma palavra, um termo que terminou se disseminando por todo mundo, que é a vedação à merchandising, etc. Muito bem. Na União Europeia, há uma diretiva, né, salvo engano, 2004-18, mas me corrijam se não for essa, que trata da terceirização em licitações públicas, etc. E a possibilidade dessa terceirização não ser completamente aberta, não ser completamente liberada, também se discute nesses processos judiciais na Europa, em que a terceirização está sob exame. Nos Estados Unidos, aquele caso famoso, no finalzinho da década de 90, início da década de 2000, em que uma class action movida contra a Microsoft obrigou a Microsoft a reconhecer vínculo viscaíno contra a Microsoft, obrigou a Microsoft a reconhecer vínculo direto com todos os trabalhadores que prestavam serviço por meio de agências temporárias de emprego. Não é? Existem decisões no Canadá que envolvem a Nike, também nessa mesma direção. O nosso professor Oscar de la Vega, há pouco, né, disse que na legislação, perdão, porque o senhor sim aparece, mas na legislação mexicana, né, foi permitida, foi autorizada a terceirização toda vez em que houver a chamada, assim ele chamou, a core activity. Né? Em outras palavras, é mais ou menos, né, aquilo que a gente tem chamado de atividade fim, mas nós queremos que os atores sociais intervenham mesmo nesse processo. Quem tem que modificar são os senhores, empregados e empregadores. Agora, o que não pode vigorar no Brasil e não está vigorando em outros países é a relação direta entre terceirização e precarização, entre terceirização e descolamento do trabalhador do sindicato, da categoria profissional, que tradicionalmente assegurou direitos a esses trabalhadores. Como é que se modula, como é que se resolve esse problema? Então, se há uma possibilidade de se resolver a terceirização, de modo a que terceirização não seja sinônimo de especialização ou de precarização, mas que seja uma forma de organizar o trabalho que seja absolutamente necessária, porque eu sei, nós todos sabemos, que há atividades especializadas em todos os setores, né, que exigem mesmo a contratação de empresas específicas, enfim. Não é? Então, se as terceirizações são necessárias para esse novo modelo, nossa nova forma de organização do trabalho, então que elas aconteçam, mas que elas não signifiquem a vulneração desses princípios constitucionais, sempre estão citados, etc. Eu acho que há, sim, uma janela, uma possibilidade concreta desse diálogo social vigorar, preponderar, e nós chegarmos a um bom termo. Mas desde que nós tenhamos as mesmas premissas básicas. Eu acho que empregados e empregadores, e nós, né, do Poder Judiciário, vamos saber endossar essa decisão, que é a decisão que interessa aos próprios atores sociais. Obrigada, ministro. Eu vou abrir 30 segundinhos para considerações finais dos nossos debatedores, antes de concluir esse painel. Lembrando e informando que, às 14 horas, nós retomaremos um segundo painel, batizado de A Conjuntura Brasileira e a Evolução nos 70 anos da CLT, Cenário e Tendências, com mais 3 debatedores. Então, 30 segundos, por favor, Crivella. Bom, eu só, temendo não ser repetitivo, a terceirização não é problema. O problema é a terceirização que fratura a contratação coletiva, o que fratura a representação sindical. Esse é o grande pano de fundo de dificuldade de discussão da terceirização no Brasil, porque foi o problema que não se enfrentou nos países democráticos, de tradição democrática, de contratação coletiva de muito tempo. Quer dizer, pode ter ocorrido no México, porque o México também tem uma estrutura corporativa, o Brasil tem uma estrutura corporativa, e a estrutura corporativa engessa a possibilidade de representação, como gera prejuízo, tanto do ponto de vista da legitimidade e efetividade da representação, também de mobilidade do capital para poder buscar soluções e não precisar encontrar limites, então, transformar o sindicato de trabalhadores no inimigo da empresa, transformar o sindicato de trabalhadores no inimigo do processo. Esse período no Brasil
já passou do ponto de vista político, mas nós precisamos fazer algumas reformas jurídicas para permitir que nós não continuemos enfrentando obstáculos no dia a dia, inclusive sobre o futuro das negociações que tem hoje esbarrado no Tribunal Superior do Trabalho, enfim. Nós temos aí um conjunto de negociações coletivas por empresas que estão encontrando obstáculos na Justiça do Trabalho. Nós temos que encontrar uma concertação social que estabeleça de forma taxativa o que é que os atores sociais consideram como direito disponível. Muito obrigado. Esse é o passo que nós temos que dar. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar debatendo com vocês aqui, com o Furlan, com o ministro Augusto. Então, enfim, agradeço a todos. Muito obrigado. Furlan, 30 segundos para suas considerações. Bom, primeiro só agradecer mais uma vez os nossos palestrantes que aceitaram o nosso convite e dizer que assim, o nosso objetivo não é querermos nos comparar a nenhuma dessas nações que vieram aqui e nos expuseram aquilo tudo que aconteceu e os caminhos que eles estão tendo que tomar, porque bem ou mal, em algum ponto eles erraram e agora estão tentando consertar, ou bem ou mal, em vários pontos acertaram e portanto, querem permanecer. A ideia, eu acho que é justamente nós podermos emular isso e nós podermos tirar ilações disso que foi dito por eles, mas principalmente, eu acho que nós temos que reconhecer uma coisa aqui. Não podemos esquecer de tudo que nós evoluímos no nosso país. Não podemos deixar de olhar para frente. Se nós alcançamos hoje a posição de 6ª economia do mundo, apesar do nosso baixo nível educacional, que continuamos baixos, nós temos gente que chega a fazer um curso do Senai com ensino médio completo em analfabeto funcional, que não consegue ler o manual de uma máquina. Apesar de tudo isso, apesar dos problemas de infraestrutura que passamos no país, de portos, aeroportos, estradas, modais de transporte, apesar de todos os problemas de regulação que temos, apesar dos problemas de segurança jurídica que temos, só temos um caminho, que é um diálogo construtivo entre os atores sociais para o futuro do nosso país. É isso que nós queremos. Quando nós trazemos as pessoas aqui, não é para que eu venha debater um ponto divergente que eu tenha com o ministro Augusto César, ou um ponto divergente que eu tenha com a CUT ou com os representantes dos trabalhadores. Nós queremos buscar a convergência. A convergência, mais uma vez repito, que nos leve a um diálogo sincero, um diálogo honesto, com propósitos de tornar o nosso país melhor para nós, e principalmente para os jovens que vão entrar no mercado de trabalho, como foi citado pelos nossos palestrantes, e que lá fora estão sofrendo muita dificuldade. Um dos objetivos próximos, e que está se discutindo na OIT, aqueles que participaram, é justamente o trabalho do jovem no mundo. E é essas soluções que nós precisamos encontrar para que o país continue sendo a 6ª economia do mundo, mas com relações de trabalho modernas, eficazes, que protejam, que não precarizem, ministro, porque essa é uma palavra que nós odiamos aqui na CNI. Nós não queremos precarizar nada, nós queremos modernizar tudo. É isso. Se fosse o professor Marconi, diria bravo. Pois não, ministro, com a sua palavra para os 30 segundos de considerações finais. Não, na verdade, eu quero dizer que me sinto em sintonia, né, com os colegas da mesa, não obstante, tenho a absoluta convicção de que nós precisamos mesmo conversar mais, estabelecer uma relação de confiança que, com muita sorte, né, com muita expectativa muito presunçosa, talvez minha, inclua também o Poder Judiciário nesse diálogo. E dizer que nós temos, como acabou de dizer o doutor Furlan, um PIB elevado, mas nós temos uma desigualdade no Brasil social que é revelada por outros indicadores, inclusive o PIB per capita, a nossa 83ª posição em relação ao IDH, o nosso nível de salário que está sendo elevado, né, graças à negociação coletiva, graças à atuação dos senhores. Nós tivemos 2,7%, até onde me recordo, de elevação no nível do salário no Brasil, enquanto no resto do mundo essa elevação se deu em 1,2%, e se você tirar a China, fica em 0,3%. Então, a negociação coletiva no Brasil está fazendo progressos, está melhorando a nossa condição de vida, e, nessa medida, com essa diretriz, com esse propósito, podem ter certeza que o Poder Judiciário Trabalhista será um bom parceiro, saberá compreender a realidade pontual de cada qual, de cada categoria, de cada vivência patronal e, evidentemente, fará, né, a justiça que lhe pareça caber adequada
com base no sistema jurídico nosso, que é muito bom, muito rico. Nós temos uma Constituição Social que é plena, repleta de princípios muito caros, de princípios constitucionais e direitos fundamentais, que são direitos, evidentemente, universais, que são direitos prestigiados por todas as nações, enfim. Eu agradeço não apenas o convite, mas a possibilidade e a honra de ter podido participar desse debate. Agradeço a todos. Ministro Augusto César Leite Carvalho, Tribunal Superior do Trabalho, doutor Alexandre Furlan, diretor da Confederação Nacional da Indústria, e Erickson Crivelli, advogado e assessor da Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigada pela participação. Convido a todos para o almoço, que será servido no saguão ao lado. E lembrando que às 14 horas estamos aqui de volta para o segundo painel. Muito obrigada.